Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Das vezes que eu tentei ser independente na minha vida, eu me machuquei, eu me feri, né? E essa independência gera uma dor muito grande. E eu aconselho a ninguém. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Concentrar os seus pensamentos em tudo que é agradável e você perceberá tudo que você vai colher. O Senhor dos exércitos reina. O Senhor dos exércitos reina. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha todas as semanas, e quero mandar um abraço apertado para os profissionais da saúde, para os pacientes que estão nos hospitais, nos prontos atendimentos e sempre ligadinhos aqui no programa Desafios. Um meu abraço apertado. No programa de hoje eu converso com Patrícia Velasco Marcelino. Ela que é especialista em resolução de conflitos e arbitragem. Olha, um bate-papo e pode ser uma resposta, uma solução para o seu problema. No quadro de variedades, Leonardo Andrade Alves. Ele que conhece as línguas originais, o grego, o hebraico, o latim, o aramaico. Ele é graduado em Teologia, Filosofia e História, pós-graduado em Ética e Filosofia, Ensino Religioso, História e Cultura Afro-Brasileira. Um bate-papo muito rico. Temos quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Reina. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa. É hora de reunir a família, convidar os amigos. Nós voltamos em instantes. A partir desse momento tem um bate-papo com Patrícia Velasco Marcelino, ela que é especialista em resolução de conflitos e arbitragem. Patrícia, uma alegria recebê-la no programa Desafios. Amém. Patrícia, você é minha conterrânea de Cachoeiro, né? Cachoeira de Itapemirim. Terrinha boa, né? Boa, quente, né? Mas agora tem que estar mais fresco, né? Tá mais fresco. Patrícia, que história é essa? Você é especialista em resolução de conflitos. É tudo que nós estamos precisando, é solucionar os problemas aí de acordos, não é verdade? Na verdade, a gente para falar de conflitos tem que entender o que é um conflito, né? Conflito é uma briga, né? Um litígio, né? Algo já que existe entre duas pessoas ou duas partes que não se entendem. Então eu sou um terceiro interessado que vou conduzir esse serviço para que as pessoas tenham um diálogo para construir seu próprio acordo. Então serve como uma espécie de audiência. E nessa audiência a gente compõe as partes e leva a que elas mesmas construam um acordo. Entendeu? Então, mas e esse acordo? Se uma das partes não cumprir? Tudo que é feito nessa audiência é redigido em termo, né? E esse termo, ele tem um efeito de execução. A pessoa que não cumpriu o acordo ali, ela pode executar isso em juízo, entendeu? Então, na verdade, seja o cidadão ou até mesmo um pequeno empresário, se ele está com dificuldades, ele hoje pode procurar uma câmara de mediação para auxiliá-lo. Sim. Se ele está inadimplente, mas ele tem vontade de resolver. Sim. E vocês estão lá à disposição para isso. É tanto para o credor quanto para o devedor. Olha, eu estou devendo e eu quero pagar, como que eu pago? Né? Às vezes a pessoa procurou fazer um acordo junto ao seu credor e não conseguiu, aí busca a Câmara de Mediação para conduzir esse serviço, esse trabalho, entendeu? Entendi. Agora, deixando um pouquinho a mediação de conflito, mas, na verdade, o ser humano, às vezes, ele vive sempre em conflito com ele mesmo, né? Ou com o outro. Mas você tem um outro especialista para apresentar, né? Tenho, que resolve todos os meus problemas. Isso, você faz questão de expressar sua fé em Jesus Cristo e... Por que isso, Patrícia? Eu me converti com 14 anos, né? Me converti por amor, né? Até lágrima nos olhos em falar sobre isso, né? A minha conversão, ela se deu num momento muito bom da minha adolescência. E eu me converti para tocar na igreja. Olha, que bacana. Nós participávamos na época de um grupo, né, muito fechado, e eu fazia conservatório de música. Meu sonho era tocar na igreja, né? Minha igreja na época era muito antiga, né?
tradicional, não deixava isso acontecer. Minha avó, já era convertida há muitos anos já, né? Sempre orando por nós e tudo mais. Ela me convidou para a igrejinha dela, uma igreja pequenininha de bairro. E lá ela me deram a oportunidade de tocar. E você tocava qual instrumento? Eu toco teclado. Aí de lá pra cá foi amor à primeira vista, né? Acho que eles me abraçaram ali. Você estava com 14? 14 anos, 13 para 14 anos. E nunca mais saiu? Nunca mais. Me batizei com 14 para 15 anos e nunca mais deixei o Senhor, graças a Deus. Queria até aproveitar esse momento, Patrícia, porque nós temos muitas adolescentes ou adolescentes aí, essa galera bonita, né? É. E não experimentaram esse Jesus que você até se emociona ao falar dele. É. Qual a importância desses filhos buscarem a Deus? Eu digo para os meus filhos, sabe, Eli? Eu tenho 3 crianças em casa e eu ensino para os meus filhos que a obediência e o amor ao Senhor e o temor a Deus é o princípio de tudo, sabe? Das vezes que eu tentei ser independente na minha vida, eu me machuquei, eu me feri, né? E essa independência gera uma dor muito grande. E eu aconselho a ninguém, quem conhece o Senhor ou quem não conhece ainda, a nunca mais deixá-lo, né? Porque é um Deus vivo, é um Deus presente, onisciente, é aquele que nos socorre quando precisamos, nos orienta na palavra, porque Deus tem resposta para tudo, né? Mas por que você se emociona tanto assim ao falar de Deus? Porque eu me lembro da minha mãe, né? Minha mãe já é falecida e ela sempre pregou muito isso pra gente. Ela falava assim, enquanto você tiver sonhos plantados no Senhor, eles vão germinar. Isso é verdade, porque eu tinha um sonho de ter um esposo, de ter uma família, e o Senhor concedeu isso a mim, além do que eu podia imaginar. Eu era estéril, Deus me deu 3 filhos. Agora, por que você atribui que é um milagre? Deus fez isso por você, inclusive te deu esses 3 presentes que são os filhos. Eu acredito que quando Deus criou a Patrícia, Ele criou com um projeto, né? Acho que todo mundo, eu costumo dizer que os meus filhos não vieram com manual de instrução, né? Mas Deus fez de forma que cumprisse a vontade dele, né? Se Deus me fez mulher, me deu um útero, então eu quero gerar vidas, né? Deus quando nos fez, Ele pensou que a gente ia produzir, né? Sim, né? Multiplicai-vos, né? Verdade. E eu multipliquei. Glória a Deus por isso. Agora, Patrícia, tem muitas pessoas que estão nos assistindo e às vezes deixaram sonhos para trás. Como que esse Deus, sabe, que te curou, que te fez esse milagre todo e hoje você está aí, inclusive, ajudando outras pessoas na resolução de conflitos, como que eles podem ter esse Deus que você vive, que você respira? Aceitando o Senhor como Salvador, profetizando com os lábios que ela quer esse Deus vivo. Assumir um compromisso em casa agora, fazer uma oração, agora, pedir que Jesus entre? É possível isso, né? A gente em casa hoje, seja cozinhando, seja dando banho à criança, seja limpando o chão, você falar assim, Senhor, eu quero esse Deus que ressuscita sonhos, esse Deus que restaura casamento, esse Deus que faz o impossível acontecer. Né? Basta uma palavra. É simples assim, né? É simples. Porque Deus é simples. Nosso Jesus, ele é simples. A gente que dificulta as coisas, sabe, pastor? E por ser tão simples, às vezes as pessoas, elas têm dificuldade de crer. De acreditar. Que é só agora abrir o coração e convidar Jesus. Nossa, Senhor, vem morar no meu coração. É isso. Vem fazer de mim morada. E vai ter essa alegria. E vivenciar o melhor do Senhor, porque a gente pode ter o melhor. E eu gosto do melhor do Senhor hoje. Problemas tem inúmeros, pastor. E ele nunca nos enganou, né? Ele diz, no mundo tereis aflição. A diferença é que com Jesus a gente consegue passar pelas dificuldades, pelas tempestades, tendo a certeza que nós vamos sair do lado de lá. Sim, seguro estou, né? Não é isso? É isso aí. Patrícia, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite, agradeço, essa experiência bacana sua, não somente pessoal com Deus, mas também esse brilhante trabalho que você vem desenvolvendo aí na resolução de conflitos. Obrigada pela oportunidade de participar do seu programa. Privilégio receber você, mais uma cachoeirense Se aqui. puder, vão participar com a gente lá na mediação de conflitos, está convidado. Eu estou junto. Pode contar com o programa Tá Desafios joia. também. Deus abençoe você. Obrigada. Para você que está em casa, hoje eu conversei com Patrícia Velasco Marcelino, especialista em resolução de conflitos e arbitragem. Veja bem, maiores informações, os contatos estão no vídeo.
Mas o maior conflito que às vezes nós vivemos é com a gente mesmo. E esse conflito, se você quiser agora, Jesus pode te ajudar. Basta você abrir o seu coração e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Desafios, volta já. O programa Desafios está em festa, estamos completando os nossos 18 aninhos e no programa de hoje mais uma matéria especial. Eu converso com Leonardo Andrade Alves, ele que é graduado em Teologia, Filosofia e História, também pós-graduado em Ética e Filosofia e mestrado em Ciências da Educação, aramaico, oriental e ocidental, grego, hebraico e latim. Trabalha na área de línguas semíticas e exegese de alto grau. Leonardo, com um currículo desse, querido, eu vou te falar, falta pouca... Bom, se não tiver Jesus, não vai para o céu. Não é verdade? Verdade, pastor. Uma alegria receber no programa Desafios. É um prazer estar aqui com o senhor, é uma honra estar nesse programa que é muito bem visto pelo público evangélico aqui no estado do Espírito Santo. É um prazer e estamos em festa, e você faz parte dessa nossa festa, viu? Obrigado. Leonardo, você que domina aí as línguas originais, o aramaico, o grego, o hebraico, o latim, eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive você trouxe algumas Bíblias, né? Sim. Falasse um pouquinho para a gente sobre as línguas originais da Bíblia. Pastor, as línguas originais da Bíblia, ela tem sido até desprezada por algumas pessoas, mas por meio de tradição, para fazer uma boa exegese, para um conhecimento maior, até íntimo do nosso Deus, eu aconselho que todos conhecessem, sim, as línguas originais. Eu trouxe várias Bíblias aqui, eu trouxe essa Bíblia, chamada a Bíblia Stuttgartense, que é a Bíblia totalmente em hebraico. Essa Bíblia aqui, posso dar uma olhada? Pode. Então, essa é a língua, a Bíblia hebraica. Bom, não dá para entender nada aqui, o Leonardo. Dá sim. Dá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Você é professor de hebraico também. Uma frase aí, um texto bíblico em hebraico. Eu posso falar o Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, agora, vamos para a Bíblia grega. Você tem o grego aí? Tenho a Bíblia, esse aqui é o Novo Testamento, em grego. No grego. Essa aqui é a tradução da Septuaginta. O G, pastor, a gente costumamos fazer um G como J aqui no Brasil. Septuaginta, né? Septuaginta, mas não é Gideão, seria Gideão, não é Gileade, mas é Gileade. Porém, coisas que não vão mudar muita coisa, mas o certo é um G duro, né? Septuaginta, essa é a tradução que foi feita mais ou menos por volta do ano 285, por 72 rabinos, né? Que foram escolhidos pelo rei Ptolomeu Filadelfo II para essa tradução aí. Então, e o latim? O latim nós temos a Vulgata Latina, feita por Jerônimo, no ano 405 também. Essa é muito fiel aos textos e tem muita coisa interessante aqui para ser falado nessa Então, Bíblia. Agora vamos lá. Todas essas línguas, seja o grego, o hebraico, o aramaico, o latim, fazem parte da Bíblia. Sim, correto? sim. A Bíblia, ela não foi escrita somente em uma língua, mas sim nessas 4 línguas. Sim. Correto? Sim. A Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. Algumas partes de Esdras, né? Alguma parte do livro de Daniel também foi escrito em aramaico. O povo, quando voltou do exílio, eles já não falavam muito bem o hebraico, eles falavam mais o aramaico. Então, agora, Leonardo, nós, brasileiros, nós temos a Bíblia na língua portuguesa. Sofreu muito prejuízo da língua original, ou das línguas originais? Sofreu. E eu queria citar um exemplo que é bem interessante
no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 6, versículo 6, ele faz uma citação que é para entrar no quarto e orar. E alguns, às vezes, entendem de forma errada, não continuam, não dão um segmento à igreja, desistem de orar na igreja, nem cultuar na igreja. Alguns até costumeiramente dizem que a igreja não serve, porque se eu quiser eu posso entrar dentro do meu quarto e orar. Mas não é assim, porque quarto, a palavra quarto no hebraico é aliar. E antigamente, pastor, na época dos orientais, o quarto não ficava embaixo, no térreo, porque era um cômodo só. O quarto ficava na parte superior. O termo aliar significa se elevar. Nesse quarto era onde o casal recém-casado, eles tinham o primeiro momento de intimidade. E ali naquele quarto, no aliar, era onde recebia pessoas especiais. Quando nós trazemos isso para uma exegese, para uma interpretação, isso é lindo, porque quando entras no teu quarto, quando se elevar, se prepara porque vai ter intimidade com alguém especial. Ou seja, é muito mais profundo. Muito mais né? profundo. É como se na língua portuguesa foi muito simplificado esse texto, não é isso? Sim. Agora, nós não podemos deixar de considerar a credibilidade da Bíblia, mesmo a nossa na língua portuguesa. Sim. O que houve foi talvez um empobrecimento Sim. Sim. por causa da tradução, Sim. não é isso? Algumas formas, né, de linguagem foram adotadas que às vezes cria, né, outras probabilidades de pensamento, né? Como tem um texto de Salmo 132 que fala sobre a força de Davi. No hebraico, força é querem. Querem é chifre. Tanto é que na capela de São Pedro, Michelangelo fez uma imagem de Moisés com chifres, baseado nessa tradução. Como nós aqui vamos entender esse texto? Nós vamos entender através do conhecimento do original, conhecendo a probabilidade e a riqueza que o original no hebraico, nas línguas que a Bíblia foram escritas, trazem, podem oferecer para cada um de nós. Quanto mais se conhece, mais se investiga, mais se aprofunda, mais nós conhecemos. Quer ver um caso, pastor? É a questão corriqueira. Tem muitas pessoas que falam por aí, se for fazer uma pesquisa, qual era o fruto do pecado? Eles vão falar, é a maçã. Por que isso? Porque no latim, naquela Bíblia latina que eu mostrei, na Vulgata, Jerônimo colocou lá, frutos do malum. A palavra malum, ela pode ser maldade, mas também pode ser macieira. Daí que surgiu essa forma errônea de pensar que o fruto do pecado fosse uma macieira. Então, agora usando esse texto do fruto, por exemplo, lá do Gênesis, qual o seu entendimento? Você, como brasileiro, você que aprendeu primeiro ali na língua portuguesa. Nós não podemos especular aquilo que está acima do texto bíblico, né? Se está até aquele ponto no texto, então a gente não deve ultrapassar essas pontualidades. Qual a importância do nosso telespectador se voltar para Deus, buscar o conhecimento de Deus, ler a Bíblia? O conhecimento de Deus, pastor, eu penso conforme numa genealogia. A Bíblia fala que Deus criou um ser chamado Adão. Adão significa terra vermelha. Depois Sheva, né? Mulher. Deles veio Caim e Abel. Caim significa possuído. Abel significa sopro, porque sua vida durou tão pouco que foi como um sopro, rapidamente. Só que Caim, ele matou Abel. Ele assassinou o próprio irmão. Isso poderia gerar um desgaste no seio familiar, porque nós poderíamos pensar, a família de Adão, ela levou prejuízo. Mas não. Como servo do Senhor, conhecendo os originais, eu digo que o servo do Senhor não fica no prejuízo, porque Deus mandou um outro filho chamado Sete. Sete significa recompensa. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ele
receber esse Deus que você defende, inclusive através das línguas originais, e para que ele possa ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Para conhecer esse Deus, não há necessidade de conhecer o aramaico, não há necessidade de conhecer o hebraico, não há necessidade de conhecer o grego. Para conhecer esse Deus, basta somente entregar a sua vida ao Senhor Jesus e grandes coisas Ele fará na sua vida, como tem feito na minha, na vida de várias pessoas que nos estão assistindo nesse momento. Deus é um ser que quer se revelar para você. Deus é um ser que se interessa pela sua vida. A Bíblia diz no Salmo, e é muito interessante quando ele fala assim, e Deus inclinou os seus ouvidos para nos ouvir. Deus se interessa em ouvir aquilo que você está passando, a sua necessidade, e de certo, Ele vai operar uma grande obra naqueles que se rendem e querem conhecer mais ainda esse Deus maravilhoso. Leonardo, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Fico muito feliz de trazer aqui para os nossos telespectadores uma pessoa tão preparada. Obrigado, e aí no pastor. grego, no hebraico, no aramaico, no latim. Sucesso, que Deus continue te abençoando sempre. Ok, muito obrigado, pastor. Foi uma honra estar aqui com o senhor nesse programa. Privilégio nosso. Estamos em festa, Leonardo. 18 anos de programa Desafios. Obrigado. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Leonardo Andrade Alves, ele que é graduado em Teologia, Filosofia e História, também com pós-graduação em Ética e Filosofia, mestrado em Ciências da Educação, preparado e formado no aramaico oriental e ocidental, grego, hebraico e latim, trabalha na área de línguas semíticas e exegese de alto grau. Não é pouca coisa. Mas veja bem, como o Leonardo acabou de afirmar, você não precisa disso tudo aqui. Você precisa de ter tudo, sim, e tudo se resume em Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. A escolha continua sendo sua, querer ou não declarar, abrir o coração para Jesus. Desafios, volta já. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. É uma dica especial do programa Desafios para você que fez o técnico ou o superior de enfermagem. Somente a ETEC, no município de Serra, tem as seguintes especializações: instrumentação cirúrgica, geriatria, oncologia, urgência e emergência, enfermagem e segurança do trabalho. Então você não pode perder essa oportunidade. Você que é morador da Grande Vitória, até mesmo do interior, você pode vir porque as aulas são aos sábados. E essas especializações somente a ETEC tem no município de Serra e você não pode ficar de fora. As aulas começam agora, no dia 5 de agosto. Olá, hoje nós vamos falar sobre em o que pensar. Você já percebeu os pensamentos que têm sobrevindo em você? Observe a sua vida e os seus resultados. Eles são resultados provenientes dos seus pensamentos, porque pensamentos geram sentimentos, que geram as suas atitudes e os seus comportamentos. Ao pensar, todo o seu corpo responde de uma forma que talvez você nem se controle com isso. Seu corpo pode tremer, o seu rosto pode ficar avermelhado, sua temperatura pode se elevar ou baixar, frutos dos seus pensamentos. E talvez por esses pensamentos, os sentimentos que têm sido gerados, os seus comportamentos, têm feito você chegar onde você está hoje. O apóstolo Paulo deixou escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8, sobre a importância do que pensar. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é justo, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. E ele se deteve nessa teoria. Inclusive, essa teoria faz parte da teoria multifocal de Augusto Cury. A ciência comprova isso. Bem,
a importância do que pensar. Esse é o seu desafio. Observe e considere que o que você pensa gera o que você sente e as suas decisões são pautadas nisso. Busque concentrar os seus pensamentos em tudo que é agradável e você perceberá tudo que você vai colher. Um forte abraço e sucesso no que pensar. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios e você vai curtir agora o videoclipe da música Reina. Olha, existe um Deus que verdadeiramente exerce governo sobre as nossas vidas se nós permitirmos. Através de Jesus Cristo você vai conseguir entender este segredo. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma excelente semana. Até o próximo programa, se Deus quiser. Mas você pode continuar conosco logo após o encerramento, curtindo os nossos programas através dos nossos endereços eletrônicos. Um grande abraço, até lá! O Senhor dos Exércitos reina, o Senhor dos Exércitos reina, sobre terra e céu sua glória será vista. O Senhor dos Exércitos reina, o Senhor dos Exércitos reina, o Senhor dos Exércitos reina, sobre terra e céu sua glória será vista. O Senhor dos Exércitos reina, adoremos o seu santo nome, proclamemos as suas maravilhas. Sua morada é o Altíssimo, cercada de querubins. O Senhor dos Exércitos reina, o Senhor dos Exércitos reina, sobre terra e céu sua glória será vista. O Senhor dos Exércitos reina, o Senhor dos Exércitos reina, o Senhor dos Exércitos reina, sobre terra e céu sua glória será vista. O Senhor dos Exércitos reina, adoremos o seu santo nome, proclamemos as suas maravilhas. Sua morada é o Altíssimo. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.